Olá, sétimo ano. Eu sou Ana de Lourdes, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Padre Leonel Franca. Eu estou aqui para orientar vocês no material de complementação escolar de 14 de setembro. Nós vamos trabalhar as páginas de língua portuguesa. As atividades estão nas páginas 11, 12 e 13. Eu estou falando para toda a oitava CRI. Começamos na página 11 as atividades de língua portuguesa. Tem aí logo acima, né, um link para vocês, se vocês desejarem ouvir os textos e ouvir alguma informação adicional, clica lá, tá bom? Nós vamos começar agora com o texto que é um conto de Eduardo Galeano, A Função da Arte 1. Então, vamos ver aqui, temos 4 questõezinhas aí para responder, né? Esse texto conta a bela história de um menino e seu pai. O que fazem os personagens no início da história? Então, olha só, Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadonga, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Então, no início da história, eles estavam viajando para que o Diego, então, conhecesse o mar, né? A questão 2, que se desdobra em A e B, seria para consultar o dicionário e verificar o significado das palavras destacadas. Então, na letra A, nós temos aí dunas, né? Das dunas altas esperando. E tem até uma imagem, né? As dunas são montanhas de areia. Lá em Cabo Frio tem muito, né? No Rio Grande do Norte. Agora, a letra B, e tanto o seu fulgor. Vamos lá para o texto, para ler esse trechinho aí, que ele está falando. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Aí eu coloquei ali alguns significados que eu retirei do dicionário para vocês. Então, a gente pode ver o que encaixa ali no contexto seria o resplendor, né? Quer dizer, uma coisa resplendorosa, maravilhosa, o brilhantismo desse mar, né? Que o menino ficou assim encantado, não é mesmo? Bom, na 3, depois de ver o mar, como ficou o menino? Vamos ver aqui no texto, ó. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Pessoal, não está dito diretamente, mas a gente entende, pelo que está aí no texto, que o menino chegou a ficar mudo, né? Tamanha beleza que ele ficou maravilhado com aquilo, né? Então, depois de ver o mar, o menino ficou mudo. Na página 12 agora, né? Aí no retângulo, bem em cima, mudos de beleza. Assim ficamos quando ouvimos as obras de Tom Jobim. Leia agora um trecho da letra e canção Luísa e perceba a sua beleza. Aí vamos nós. É só um trechinho que tem dessa letra, ó. E um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que, partindo a luz, explode em 7 cores, revelando então os 7.000 amores que eu guardei somente para te dar, Luísa. Gente, é muito bonito, né? Assim, de uma riqueza de poesia. Então, realmente, é de ficar mudo de beleza mesmo, né? E a gente tem visto nesses materiais aí, essas várias letras do Tom Jobim, e é cada uma mais bonita que a outra, né? Aí, ó, no registrando. Quando
quando lemos um conto, uma letra de canção, é fácil nos encantar por sua beleza. Que, aliás, só para dar uma lembrada para vocês, quando a gente fala de finalidade do texto, né? É o propósito do texto, né? Então, essas letras de música, esses contos, poemas, no geral, a finalidade deles é nos emocionar, né? Então, o que mais o encantou nos 2 textos lidos? Aí é a opinião de vocês. Vocês vão escrever aquilo que realmente encantou vocês. Olha, eu fiquei muito encantada no conto, né? Que como através de palavras, né? Sem mostrar imagem nenhuma, o autor conseguiu mostrar toda aquela emoção do menino ao conhecer o mar, né? Eu achei assim muito bonito. E aqui, nesse trecho da letra da canção Luísa, né? Também, assim, é de uma poesia, né? É uma coisa... A gente vai formando aquela imagem na cabeça da gente, uma imagem muito linda, por sinal. Tá ok? Então, eu queria que vocês, relessem os textos e registrassem aí o que mais encantou, tá bom? Nós temos mais abaixo um pouquinho o vamos escrever, né? Aí começa dizendo que os interlocutores podem interferir no grau de informalidade de um texto. Aí eu coloquei ali para vocês, né, informações sobre o interlocutor. Então, o interlocutor é com quem nós estamos falando. Então, quando o autor escreve lá o seu livro, o seu poema, o interlocutor dele é o leitor. Quando os professores, né, nós os professores, estamos orientando o trabalho dos alunos, procurando passar informações para vocês e tudo, então são vocês, alunos, os nossos interlocutores. E, dependendo do nosso interlocutor, a gente vai ser mais ou menos formal. Bom, se eu estou aqui dando aula, eu estou conversando com os meus alunos, eu não preciso ser tão formal, né? Eu posso falar de uma maneira um pouco mais solta, né? Sem ter tantas preocupações com as devidas formalidades aí da língua. Agora, digamos que a gente vá a um banco para discutir algum problema com o gerente lá do banco. Então, a gente não vai chegar falando com ele como se colega nosso ele fosse. Nós vamos ter que colocar um pouco mais de formalidade. Então, é isso, tá? A gente precisa, de acordo com o nosso interlocutor, ser mais ou menos formal. Pessoal, já falamos aí sobre os interlocutores, falamos um pouco sobre a questão da formalidade e da informalidade. Tem até mais observaçõezinhas ali para vocês darem uma olhadinha. Então, vamos agora à proposta de produção de texto. Seu desafio será criar um WhatsApp diferente e bem cuidado. Então, o WhatsApp diferente e bem cuidado, por quê? Porque quando nós estamos passando mensagens pelo WhatsApp, é mais do que comum a gente escrever de uma maneira bem informal, bem solta, usando gírias, abreviando assim, sem uma lógica muito correta.
Entendeu? Só que a gente vai fazer agora um textozinho, uma mensagem de WhatsApp diferente. Ela vai estar bem cuidada, ok? Ela vai ser um pouquinho mais formal, mas também com um pouquinho de poesia também, ó. O que vocês vão escrever nessa mensagem? Ó? Conte a seu responsável qual letra de canção das estudadas até agora mais encantou você, justificando sua escolha. Tudo bem? Então, ó, lembrando que é de uma forma um pouco mais cuidada e também com um pouquinho de poesia. Na página 13, começamos aí com uma tirinha. Aí tem até uma observaçãozinha, ó. Leia uma história em quadrinhos que tem uma peculiaridade. Perceba o uso das aspas, né? Então, ó, os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Eduardo Galeno. Aí o menino, ele está lendo um livro. E é justamente por ele estar falando, ele está lendo o que o outro disse, é que se apresenta aí entre aspas, ok? Está indicando aí que não são as palavras dele que está lendo, são as palavras de outra pessoa. Bom, na primeira questão, qual a situação inicial da tirinha? Onde ela se passa? Bom, o personagem está lendo um livro, ele está no meio, está num jardim, uma praça que tenha elementos aí da natureza, né? Árvore, animais. No 2, analise a expressão facial do menino na segunda e na terceira cenas. Né? O que você observou? Ó, na primeira cena, ele está ali concentrado somente na leitura, tá sério. Agora, gente, na segunda e na terceira, ele está feliz, ele está satisfeito. É sinal que ele está gostando do que ele está lendo. Na 3, no texto do segundo quadrinho, mais um passarinho me disse, o termo destacado estabelece uma relação de adição ou de oposição de ideias. Pessoal, oposição, contrário, tá? Então, ó, os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Então, veio uma outra ideia que é bem diferente da anterior. Então, o mais, ele traz a ideia de oposição, traz a ideia contrária. Na questão 4, o texto verbal traz 3 trechos de uma citação, entre aspas, do mesmo autor do primeiro texto do seu material, que foi aquele conto, A Função da Arte 1. Qual é o nome desse autor? Gente, tá ali, né? Muito fácil, essa daí, né? É o Eduardo Galeano. Agora, é com você. Então, a gente vai ver aqui a proposta de produção textual. Uma outra, né? Ó, já que somos feitos de histórias, escreva um pequeno conto em primeira pessoa. Gente, o que seria um conto em primeira pessoa? É porque você vai contar, ó, primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, você vai fazer um conto em que você é narrador personagem. É para contar em primeira pessoa. Ok? Aí eu até coloquei para vocês aí as observações de narrador personagem, que conta na primeira pessoa, ele participa da história, ele é personagem da história também, e o observador, que ele
ele conta na terceira pessoa, ele não participa da história, ele apenas observa. Ainda na página 13, vamos ver mais alguns detalhes da proposta de produção de texto, né? Então, vocês vão escrever um pequeno conto em primeira pessoa e vocês vão narrar uma história que vocês tenham vivido durante a infância, ok? Aí, se vocês quiserem consultar algum familiar para ajudar nos detalhes da sua história, né? Para dar ingredientes para vocês poderem escrever, tá? Então, vamos lembrar aqui, se você vai contar uma história, essa história é um texto narrativo, ok? Aí nós temos aqui os elementos da narrativa, que o narrador, quem conta a história, tem os personagens, e às vezes o próprio narrador é personagem também, que vai ser o caso dessa história que vocês vão escrever. Existe um espaço, é o lugar, é o ambiente em que ocorre, né, o que ocorrem os fatos. Num determinado tempo, quando acontecem os fatos, o tempo que leva naquela situação, ok? E tem a estrutura, né? Aí a gente começa o texto, que está até orientando aqui, ó, o primeiro parágrafo, você reserva o primeiro parágrafo para ambientar no tempo e no espaço sua narrativa. Então, é a tal da situação inicial. Normalmente, o primeiro parágrafo é para você expor aí onde e quando, né? Pode apresentar alguns personagens que vai acontecer a sua história. Depois, vocês vão ter a complicação ou o problema que vai se apresentando gradativamente. Então, ali vai ter que começar a aparecer o conflito gerador, né? Que seria uma situação a ser resolvida na sua história. E você vai ter um ponto de maior tensão nessa sua história, que a gente chama de clímax. E logo depois do clímax vem o final, que aí é como tudo foi solucionado, ok? E aqui está pedindo também que vocês não podem deixar de colocar em algum momento na sua narrativa, usar o pronome nós e usar o adjetivo alegres. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Todo mundo se cuidando.